Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos continuar o nosso assunto com números negativos. Bom, eu já gravei um vídeo falando para vocês, sobre números negativos e agora eu vou trabalhar com vocês as atividades que vocês têm para essa semana. É a atividade 3, descobrindo o que vem antes do zero. Os números inteiros podem aparecer em tabelas de jogos, escalas termométricas, extratos bancários, medições de altitude e profundidade, abaixo e acima do nível do mar, entre outros exemplos, mas também pode ser conceituados a partir da simetria em relação aos números inteiros positivos na reta numérica. Bom, o que isso significa? Aqui nós temos uma reta numérica, Então, você pode observar que a metade da reta numérica é o zero. Nós não sabemos onde ela começa, nós não sabemos aonde ela termina, porque ela começa no infinito, ela termina no infinito, quer dizer, não termina, não começa, porque é no infinito. Mas nós sabemos onde ela tem o meio, e quem é o meio dela? É o zero. Então, a reta numérica, ela vem do infinito negativo, ela passa pelo zero, que é a metade, e ela vai para o infinito positivo. Porém, nós podemos perceber aqui pelo desenho que cada um dos números, ele tem o seu simétrico, o seu oposto. Então, olha, você tem menos 5 mais 5, menos 4 mais 4, menos 3 mais 3, menos 2 mais 2, menos 1 e 1, tá? E você pode perceber que eles estão à mesma distância. Por isso que nós falamos que são números opostos. Ó, 1, 2 unidades de distância do zero para a direita. 1, 2 unidades de distância do zero para a esquerda. Então, o menos 2, ele está a 2 unidades de distância do zero. E o 2 também, 1, 2 unidades de distância. Então, eles estão na mesma reta numérica, a mesma distância do zero. Por isso, eles são chamados de simétricos ou opostos. Exercício 3.1 fala assim para vocês: observe os números inteiros representados na reta numérica. Qual é a correspondência que está indicada? Explique e anote as duas próximas correspondências. Então, olha, o que vocês têm aqui? Vocês têm menos 4. Então, quem ele está indicado? Com o mais 4. E o menos 5, ele está indicado com quem? Então, você vai anotar e fazer a sua resposta aí no seu caderno, na sua apostila do aluno. O 3.2, ele fala assim para vocês, é uma atividade que teve hoje na segunda-feira, Hoje estou gravando na segunda, no aplicativo. Essa aula aqui, essa atividade teve na aula do aplicativo hoje. Então, complete a tabela indicando o número oposto ou simétrico de cada caso. Então, 8, quem é o oposto de 8? Menos 8. Ah, mas esse número não tem sinal. Quando não tem sinal, significa que ele é mais. Então, quem vai aparecer aqui? O oposto dele. Quem é o oposto dele? O menos 10, porque menos 10 é oposto a 10, tá? Oposto significa aquele que é o mesmo número, só que cada um com um sinal. Um é positivo, o outro é negativo. Na atividade 3.3, ele pede para escrever os números na ordem crescente e você vai anotar. O que é crescente? É do menor para o maior. Então, quem é o menor entre todos esses números aqui? Eu vou lembrar o seguinte: já que eu estou falando do menor, eu vou começar pelos negativos, porque abaixo de zero são menores que zero. Só que quanto mais longe do zero, menor ele é. Então, eu vou começar pelos negativos, por aquele que está mais longe do zero, que é esse daqui, menos 3.670. Então, ele é o primeiro. E quem vem depois? E depois? E depois? Até chegar no maior. Lembrando que o zero, tem que aparecer, ó, o zero aqui, ó. Então, ele tem que aparecer aqui, tá bom?
3.4. Podemos comparar dois números dizendo que um é maior ou menor do que o outro. Observe o subconjunto dos números inteiros abaixo. Então, o que você tem? Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Localize esses números na reta numérica. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso daqui, ó. Vocês vão fazer uma reta, vão localizar o 0 no meio e vão colocar 1, 2, 3, até o 9 desse lado. A mesma distância até o menos 9 desse lado. Tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer na 3.4. 3.5. Diego conferiu o estoque de celulares da sua loja no final do dia 20 e verificou que havia 40 aparelhos. Nos dias posteriores, ele fez as seguintes transações: comprou 20 aparelhos, vendeu 40, vendeu 10, comprou 15 e vendeu 11. Após todas essas transações, qual o número de celulares no estoque da loja de Diego? Então, olha, vocês vão representar comprou como positivo e vendeu como negativo, tá? Então, olha, ele verificou que ele tinha 40, ele comprou 20, então ele ficou com 20. Desculpa, ele ficou com 60. Aí ele vendeu. Vendeu é menos, então 60 menos 40 ficou 20 novamente, tá? Então aí vocês vão fazendo. E depois ele tinha 20, ele vendeu 10, com quanto ele ficou? Aí ele ficou com aquele tanto, ele comprou 15, com quanto ele ficou, tá bom? E depois de tudo isso, quanto que ficou lá, quantos celulares ficou na loja dele? 3.6. No final do outono, em São Paulo, a temperatura era de 20 graus Celsius. Com a entrada de uma frente fria, a temperatura baixou para 9 graus Celsius. De quanto foi a variação da temperatura? Como você calculou essa variação? Então, ela estava em 20 e ela foi para 9. Então, de 20 para 9, como que ela fez? Quantas unidades ela andou? Tá? Então, como que pode ser feita essa conta? É isso que vocês vão fazer. 3.7. Luciano fez uma dívida de R$50 e outra de R$96, ambas para serem pagas no próximo mês. Quanto ele está devendo? Como você indicaria esse valor? Lembrando que a indicação de dívida é número negativo. Então, ele tem uma dívida de 50 e ele gastou, né? E ele fez uma outra dívida de 96. Então, quanto que ele ficou devendo? O que eu vou ter que fazer com esses números? Tá? 3.8. O gerente do banco informou ao Eduardo que sua conta estava com saldo negativo de R$130. Ele fez um depósito e seu saldo agora é de R$64. Qual foi o valor depositado? Então, olha, você vai pensar no seguinte: você tinha um determinado valor, né? E esse valor, ele tirou 64. Então, quanto que era esse valor? Desculpa, errei. Desse valor, ele tirou 130 e sobrou 64. Então, quanto que era esse valor? 3.9. Na cidade de São Joaquim, a temperatura era de 4 graus Celsius ao anoitecer. Durante a madrugada, a temperatura teve uma queda de 6 graus Celsius. Qual foi o registro da temperatura na madrugada? Então, olha, ele estava em 4 graus Celsius e ele caiu 6 graus. Então, ele não foi para 6, ó, teve uma queda. Então, ó, vamos pegar aqui, só para a gente ter uma ideia, vamos pegar aqui, ó. Ele estava aqui no 4 e ele foi para cá 6 unidades. Aonde que ele parou? Tá? Então, é isso que você vai ter que pensar na hora de fazer a resolução dessa atividade. 3.10. 3.10 você não precisa fazer, tá? Por quê? Porque ele fala para elaborar um problema e trocar com seu colega. Você, no momento, nós estamos dentro de casa, nós não podemos trocar com um colega. Então, a 3.10 não precisa fazer, tá? Atividade 4. 4.1. A professora Eliane promoveu uma gincana de matemática para sua turma. A regra da gincana diz que, ao acertar a resposta, o participante ganha 10 pontos.
e perde 15 em caso de erro. A turma da professora Eliane acertou 48 das 60 questões. Qual foi a pontuação final da turma da professora Eliane? Explique sua resposta. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, de 60 questões eu tenho que tirar 48. Essa 48 questões você vai multiplicar por 10, porque cada uma vale 10 pontos. Então, 48 vezes 10. O que sobrou para chegar nos 60, você vai multiplicar por 15. E depois você vê, né? Você vai tirar das pontuações. Então, ali é a quantidade de acerto. 48 acerto e 48 menos 60, o que sobrar é a quantidade de erros. Multiplicou por 10, a quantidade de erros multiplica por 15 e faz a conta. Exercício 4.2. Eduardo ganhou um jogo em seu aniversário, onde acertando os foguetes, ele se transforma em números positivos ou negativos, que devem ser adicionados à pontuação de cada jogador. Durante a partida, Eduardo marcava 11 pontos, então ele tinha 11 pontos ganhos, e transformou um foguete no número menos 4. Então, olha, desse 11 pontos, ele perdeu 4. Ele foi para quanto? E em seguida, uma nova transformação fez aparecer o número 7, que está aqui, como mostra a figura acima. Quantos pontos ele tem agora? Então, ó, ele tinha 11 pontos, ele perdeu 4 e depois ele ganhou 7. Então, de 11 eu tiro 4 e somo com 7. E vamos ver quanto que ele ficou de pontuação final, tá? 4.2, 4.3. Ao final de cada mês, Ana Luísa analisa o saldo de sua conta corrente, elaborando uma tabela como a representada abaixo. Então, você tem um saldo bancário, né? Janeiro, fevereiro e tal. E aqui tem, nessa coluna aqui, tem o saldo. Então, ó, em janeiro, ela terminou devendo para o banco R$156. Em fevereiro, ela terminou o mês com um saldo positivo de R$248. Março, ela terminou o mês devendo para o banco, sinal negativo indica saldo devedor, ela deve para o banco R$223. Então, a cada mês, né, ou sobrava dinheiro ou faltava, ela ficava devendo. Aí vem a pergunta: qual foi a situação financeira de Ana ao final do ano? Então, olha, ela tinha menos 156, depois ela tinha 248, mas e quando chegou no final do ano? Quando terminou dezembro? Quando ela começou lá em janeiro? Qual a situação financeira dela? Ela terminou devendo ou ela terminou com saldo positivo? Tá? 4.4. A temperatura dos planetas depende da atmosfera, do calor e outras condições. Observe a tabela abaixo que indica a temperatura média de alguns planetas do sistema solar e responda. Planeta Marte, ele tem uma temperatura média muito frio, né, de menos 53 graus Celsius. A Terra, temperatura média de 15 graus Celsius. Netuno, temperatura média de menos 225 graus Celsius. Mercúrio, 420 graus Celsius, muito quente. E Júpiter, menos 150 graus Celsius. Então, uma temperatura média, tá? Na letra A, coloque as temperaturas dos planetas em ordem crescente. Então, qual é a temperatura que vem primeiro? Lembra, a temperatura que vem primeiro é aquela que está mais longe do zero do seu lado esquerdo, tá? E a temperatura maior é aquela que está mais longe do zero do seu lado direito. Só observa que ele pede para nós decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Então, eu vou colocar primeiro a maior temperatura. Vou dar uma dica para vocês. A maior temperatura ela é positiva, tá bom? Então, não esquece, não vai pegar da menor para maior. É da maior para menor, porque ele fala decrescente.
Letra B. Qual a variação de temperatura entre o planeta Terra e planeta Marte? Então, Terra e Marte. Então, olha, Terra, para ele chegar até o zero, ele anda 15 unidades. E depois ele tem que andar mais 53 unidades. Então, como que vai ficar essa variação de temperatura? 4,5. Flávio utilizou a calculadora para fazer uma operação matemática. E o resultado registrado no visor foi menos 24. Elabore uma situação-problema para que o seu colega... não, também não vamos fazer a 4,5, porque também ele vai falar para fazer para o seu colega e você não está podendo trocar nenhuma atividade com o seu colega. 4,6. Na aula de educação financeira, Giovana está aprendendo a organizar seus gastos. Ela elaborou uma planilha eletrônica com os gastos do mês de maio. Então, as despesas mensais: lanche R$12, lazer R$10, revista R$8, diversos R$9. Sabendo que ela ganhou R$50 de mesada, calcule o saldo de Giovana. Além dos gastos indicados na planilha, ela esqueceu de incluir R$15 referente ao gasto com o presente de aniversário da sua mãe. O valor da mesada será suficiente para todos os gastos? Como você resolveria essa situação? Então, olha, o lanche, lazer, revista, diversos e o presente da mãe, que ela não incluiu, são despesas. Então, são coisas que saíram dos R$50, tá bom? Então, você faz e explica como que você resolveu. 4,7. Relacione a coluna A com a B, realizando as operações indicadas e completando a tabela. Então, olha a coluna A e B. Então, o que ele pede? A mais B. Então, olha que ele fala para você, 8 mais menos 2 é 6. Por quê? Porque 8 menos 2 é 6. 8 vezes menos 2 é menos 16. Por quê? Porque quando eu multiplico números inteiros, eu multiplico os números normalmente, 8 vezes 2, 16, e quando eu tenho sinal negativo e positivo, ele dá um sinal negativo aqui, tá? Mas, quando eu tenho, aqui no caso, se tivesse um sinal negativo, daria um sinal positivo, tá? Olha o que a gente tem aqui agora, olha. Menos 2, menos 8. O que eu vou ter? Menos 10. Por quê? É como se eu tivesse devendo R$2 e depois eu gastei mais 8. Quanto que eu estou devendo agora? Menos 10, tá? 8 dividido por menos 2. O que nós falamos agora há pouco? Vou dividir normal. 8 dividido por 2 dá 4. E como eu tenho um mais e um menos, regra de sinal, mais dividido por menos vai dar menos. E assim você vai fazendo cada uma delas, tá bom? 4,8. Adelaide fez uma divisão na máquina de calcular e o quociente foi menos 30. Quais possíveis números foram utilizados nesse cálculo? Registre. Então, para ser menos 30, eu vou dar um exemplo. Vocês podem fazer outros exemplos, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, que ela gastou 15 e depois ela gastou de 15 de novo. Então, menos 15 menos 15 dá menos 30. Ela está devendo agora menos 30. Poderia colocar também que ela tinha R$40 e ela gastou 70. Então, mais 40 menos 70 também dá 30. Ela ficou devendo R$30. Então, essa foi uma das minhas sugestões. Vocês podem procurar outras sugestões, tá bom? Bom, até aqui são os exercícios, as atividades. Espero vocês resolverem, mandar para mim. Até o dia 7/7, eu estou aguardando como nota. E aqueles que não responderam o link das atividades dos números negativos, entra lá e responde, porque aquilo lá vai valer nota para vocês. Tudo bem?
Tchau, tchau, então.